Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar do livro Escola de Contos Eróticos para Viúvas, um livro que foi escolhido aqui para o nosso projeto Clube das Amigas desse ano. Se você caiu nesse vídeo sem querer e não sabe do que se trata, esse ano aqui no canal a gente está com um clube de amigas, onde 12 amigas escolheram livros surpresas para mim. Então todos os meses eu abro um novo pacotinho, faço a leitura e volto aqui para discutir com vocês, e aí vai por todos os meses do ano. Esse livro foi a escolha da minha amiga Giza. A Giza tem um gosto peculiar, mas eu sei que as escolhas dela são sempre muito boas. Ela sempre me fez indicações que foram, no fim das contas, maravilhosas, né? Esse livro mesmo é uma dessas. É escrito pela Bali Kaur Jaswal. Ela é uma escritora de Singapura, mas que tem um pezinho também na Índia. Acho que os pais dela são de lá, se não me engano. Esse livro ele ficou mais famoso lá para 2018, quando foi lido no clube de leitura da Reese Witherspoon. Não sei falar o nome dela. Reese Witherspoon. O livro dela chama Hello Sunshine Book Club. E aí depois chegou no Brasil através da Tag Inéditos, né? Tinha uma outra capa lá diferente. E depois foi editado e lançado também pela editora Essência, que eu não conhecia, tá? Isso em 2021, certo? Mas eu adorei essa capa, já remete lá à Índia, né? Aos templos, enfim. Aqui a gente vai acompanhar a personagem principal, uma menina um tanto rebelde, filha de pais imigrantes indianos, a Nikki. E a Nikki, ela gosta de ir contra o sistema, ela não quer seguir aquela tradição da família de que o homem é escolhido pelos pais, de que a mulher tem que ser mais submissa ao homem, essa história toda, né? Não tem tantos direitos resguardados. Só que eles estão em Londres, né? Aqui a gente tá falando de uma comunidade Punjabi que vive em Londres. Pra quem não sabe, eu também não sabia, tá? Apesar de já ter lido coisas sobre a Índia, minhas referências, bom, são as novelas da Globo. A gente leu também no ano passado um livro da Índia chamado Deus das Pequenas Coisas. Esse livro se tornou um favorito pra mim. Só que naquele livro a gente tinha aquela representação de sistema de castas indiano, né? Uma coisa assim bem rigorosa. E aqui a gente tem uma comunidade Punjabi que recebe esse nome por se tratar de um estado isolado dentro da Índia, onde também tem uma religião monoteísta. Elas são uma comunidade Sikh, né? Que é o nome da religião. Também patriarcal. As mulheres também têm essa de serem escolhidas pelos maridos. Um sistema bem tradicional. Até todas as mulheres têm o sobrenome Kaur e os homens recebem o sobrenome Singh, mas não tem esse sistema de castas, né? E aí a gente tem aqui um bairro onde a maioria desses imigrantes punjabis estão residindo em Londres. Lá eles também têm um templo onde eles conseguem viver a tradição deles ali, mais incorporados dentro da cultura inglesa ali em Londres, né? Não sei bem em que ano se passa essa história, tá? Aqui não é muito falado sobre isso, mas a gente acompanha a Nikki, totalmente rebelde, em contraposição à sua irmã mais velha, que quer um namorado seguindo as tradições. Ela quer viver essa experiência aí da cultura mesmo. E as duas estão em conflito o tempo todo. Tanto é que essa irmã mais velha pede pra Nikki levar um dia pro templo, já que era caminho da casa dela, um bilhetinho pra colar lá no mural, dizendo que ela estava à procura de um relacionamento, né, nos moldes antigos, que ela queria um cara assim, assim, assim. E a Nikki foi lá e meio a contragosto, colocou esse bilhetinho no mural. Só que lá no mural, ela percebeu também um outro lado ali, um outro setor, em que tinha ofertas de emprego. E a Nikki se interessou por uma delas. Era para dar aula num grupo de escrita para mulheres ali da comunidade. E ela se interessou muito porque ela já teve essa vivência de escrever artigos, na maioria deles feministas, né, nessa vibe dela mesma. E ela pensou que poderia ser uma boa ideia. E aí ela procura a coordenadora então do templo, a Kuwinder, que também vai ser uma personagem principal aqui da nossa história, porque a gente vai seguir essas duas personagens aí numa contramão. A Kuwinder, ela tem um mistério rondando ali em torno da história dela, que a gente vai acompanhar também. Então são duas posições aqui da história bem diferentes, e o que torna o livro bem interessante, porque quando a gente fala em livro erótico, romance erótico, a gente não tem muita questão do romance, né? Não tem uma história, só aquela cena ali, o povo só tá lendo pra chegar nos finalmente e ver como é que vai ser o casal. Só que aqui a gente tem muito mais. Tem uma história por trás acontecendo, tem mistério, tem drama, tem suspense, tem a questão do erótico também, muito forte, tá? Mas aqui é meio que muito em segundo plano tudo isso.
né? Eu não consigo nem classificar ele como um erótico, nem consigo classificar ele como um livro de drama, um livro de suspense, porque ele é um pouco dos dois. Só que quando a Nick chega lá na primeira aula dela para essas mulheres, né, tentando, não, vamos começar a escrever histórias, vai ser lindo, vou começar a publicar, essas histórias vão ficar famosas, ela encontra mulheres viúvas daquela comunidade que são totalmente leigas, elas não sabem falar e ler e escrever nada em inglês, nada. Um pouquinho da língua deles, né, mas nenhuma delas sabe escrever, ler e escrever. Então, como que elas iriam escrever histórias se elas não tinham o básico, né? Então, num primeiro momento, a Nick ficou surpresa com aquilo, ela se sentiu enganada, mas no segundo momento a gente vê também que as histórias, elas não são criadas só na escrita, elas também podem ser geradas e passadas de geração a geração através da oralidade. Então é nisso que elas se apoiam, né? E essas mulheres, essas viúvas, elas só criam histórias de coisas que elas gostariam de viver com seus maridos, ou que elas têm saudade de ter vivido, e muito reclusas, sempre muito proibidas de viver as coisas assim, da maneira como elas gostariam, elas guardam pra si, mas estão colocando pra fora aqui no grupo da escrita, e daí surgem contos eróticos escritos e contados pela oralidade dessas mulheres, o que é muito interessante, vai causar muita polêmica dentro dessa comunidade. Então aqui a gente tá falando de um livro que quer quebrar tabus, principalmente o tabu do etarismo, são mulheres mais velhas falando sobre sexo, isso já causa um grande tabu, mulheres desafiando as próprias tradições, essa união de várias gerações para modificar algo, o desafio de ir contra a cultura patriarcal. Aqui a gente vai ter os irmãos que são totalmente contra qualquer evolução, qualquer empoderamento feminino que venha a surgir. Então é um livro que quebra paradigmas, que tem um final que a gente não espera, tá? Então assim, é muito interessante, foi muito diferente essa leitura, achei assim que é válida pra todo mundo fazer, quem gosta de romance erótico, quem gosta de um romance mais assim, trabalhado num suspense, num drama, num mistério, vai gostar também dessa leitura. É um livro que agrada muita gente. Ouvi dizer também boatos de que ele vai ser adaptado pra cinema ou pra... acho que pra filme mesmo, ia falar série, mas pra filme mesmo. E valeu muito a leitura. Obrigado, Giza, por me trazer essa leitura tão diferente. O próximo livro que será lido aqui no canal Pro Clube das Amigas é um livro que eu já sorteei e vou deixar aqui pra vocês em seguida do vídeo. Esse mês eu vou no pacotinho vermelho. Bom, esse pacotinho que eu escolhi aqui é da minha irmã, tá? Fazia tempo que ela falava, por que você não abriu o meu ainda? Mas a Márcia Sensitiva falou que em junho a minha cor seria vermelha, então reservei essa cor para o mês de junho. Vamos lá. Olha! Caramba! Vocês combinaram? Oh my God! Ela me deu um livro da Margaret Atwood chamado Oryx and Crake. Tem uma vibe meio Alice no País das Maravilhas, é isso? Tem um coelho meio doido aqui. Em Oryx e Crake, os porcos ainda não podem voar, mas foram estranhamente alterados, assim como os lobos e os guaxinins. Um homem cujo nome era Jimmy, hoje vive em uma árvore envolta em lençóis velhos e agora se chama Homem das Neves. A voz de Oryx, a mulher que ele amava, o provoca e assombra seus pensamentos. E os filhos de Crake, com seus estranhos olhos verdes, agora são sua responsabilidade. Pelo que eu entendi, é um livro pós-apocalíptico e a gente já sabe como que é a escrita da Margaret Atwood a esse ponto, né? A minha irmã, segundo ela, só leu também a sinopse e gostou do que leu. E diz que gosta dessas histórias de fim de mundo e já falou, quando você terminar de ler, me empresta. Bem coisa de irmã, né, gente? Um beijo pra vocês, obrigado por assistir e até o próximo vídeo do canal.